No Antigo Testamento, eles falam que, por exemplo, aqueles 3 anjos que falou com Abraão, vieram em uma teofania. Como explicar isso, pastor Caso? É na Então, questão. aí existe. Hum. Existe. Desculpa apertar um pouquinho mais, é só para deixar os mais. Não, existe, claro, quando Deus quer falar com o homem. Daí nós temos a teofania, que é Cristo se manifestando, e aí é isso que eu ia entrar. E anjos criando forma humana. Agora, o Cristo, que é a teofania, é que Jesus passou a ter corpo a partir do momento da queda de Lúcifer. Isso aqui é muita teologia agora. Pô. Tem gente aqui que não vai suportar o que eu vou falar. E nós somos réplicas do corpo de Cristo. Ele é original e nós fomos criados segundo o corpo de Cristo. Então, a imagem e semelhança, ela não tem só uma ligação espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque está lá em Apocalipse 13:8, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão, Cristo já estava morto. Então, em que momento Cristo passa a ter corpo e nunca mais vai se livrar do corpo? A partir do momento que Lúcifer se rebela, Cristo passa a ter corpo. E Deus vai criar um homem, aí sim. E aí veja que essa máquina perfeita, que é o corpo humano, que a gente também dentro, veja bem, os mundos que nós andamos, os mundos, e nós temos o nosso mundo que somos nós mesmos. Então a gente precisa entender que Cristo passou a ter corpo a partir da queda de luz. Deus cria o corpo humano. E aí ele pode se manifestar com esse corpo. Você entendeu a teologia, pastor Rodrigo? E esse assunto tá no curso senhor da Eu lá, não? falo no primeiro curso, não é aquele que o senhor está lá, não. No Ah, primeiro curso. E eu entro sobre esse debate. E aí, meus irmãos, aí vem a questão da interpretação correta de Gênesis 6. Os filhos de Deus que se deitaram com as filhas dos homens é a geração pura de Adão, que é a geração de Sete. Eram gigantes, que muitos chamam de nefilins, homens grandes, homens gigantes, homens puros, homens separados, homens que ainda adoravam a Deus, como Adão ensinou. E a corrupção do mundo de Gênesis 6 é uma corrupção entre a geração de Sete com a geração do povo do pecado que já estava sobre a humanidade. Então, assim, houve então uma corrupção. Então, eu prefiro ficar, porque eu digo algo, pastor, primeiro, que nem um Apocalipse. Eu afirmo que as duas testemunhas é Elias e Moisés. Porque Moisés morreu, Moisés não pode ser uma testemunha. É simples. Você olha lá para a Bíblia. Primeiro que Moisés e Elias vieram conversar com Jesus em Mateus 17. Eles vieram conversar com Jesus em Mateus 17. Vou mudar aqui a fala, porque senão vai ficar o texto polêmico aí. Olha só, vieram conversar com Jesus em Mateus 17. Segundo, se você ler Apocalipse 11, um tem poder de trazer fogo do céu e fechar o céu, e outro traz pragas. Então, quem é que trouxe pragas sobre a terra? Moisés. Quem é, olha só, quem é que trouxe sobre a terra, fechou o céu e fez descer fogo? Elias. O que as testemunhas vão fazer? Uma vai trazer pragas e outras vão fechar o céu e vai mandar fogo descer. Aí você vê, tá claro, eu não preciso complicar a Bíblia para me entender a Bíblia. E aí eu entendo que muita gente está propenso a acreditar em fábulas. Irmãos, vou repetir para nós fechar o assunto aqui. Nós já temos 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. E eu digo a todos os irmãos aqui, com o que nós temos da Bíblia, a gente não compreendeu ainda quase nada, né? Por quê? Porque a gente vê que muita teologia, ela não tem um complemento da Bíblia.
E eu não tenho base bíblica para colocar o livro de Enoque como um livro inspirado. E principalmente, irmãos, fiquem com isso na cabeça. Se as mulheres tiveram filhos de anjos, anjos têm sêmen? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Teve um irmão aqui. O meu. Pode falar, pode falar. O mesmo irmão que perguntou para a sua pergunta, que falou a questão do livro de Enoque, está falando que na questão de ele se materializar. Aí você já explicou essa questão, né, também? Anjos, é isso que eu falei. Cristo é o corpo original, né? E aí vem a questão dos anjos. Anjos, eles podem ter forma humana, mas eles não vão ter um corpo humano. Essa é a questão. Tem pessoas que receberam anjos na sua casa. E eles estão ali para trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que entender Hebreus 1,14. Os anjos são ministros de Deus que trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Eles trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Eles trabalham para servir a igreja. Então, Hebreus 1,14 diz lá, né? E veja que o escritor aos Hebreus, o senhor vai colocar o texto aí? Coloca sim, para falar que eu coloco aqui. Olha o que ele vai dizer lá, né? Quem são esses? Então, a gente tem que ficar com a Bíblia, meu irmão. E qualquer coisa que vai tirar o foco da Bíblia, na minha visão, é fábula. Hebreus, pastor Carlos? 1,14. Capítulo 1, versículo 14. Mas, o que eu quero dizer num todo aqui? Com toda a tecnologia que nós temos, olha só, tá lá. A Bíblia está falando aí sobre os anjos, ó. Aqui está falando aqui, ó. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Espíritos ministradores. Não tem corpo. Não tem corpo. Anjo não tem corpo. É espírito. Pode criar forma humana? Pode, pelo poder sobrenatural de Deus. Mas ser semelhante ao homem é uma coisa. Ser o homem é outra. Você está entendendo? Ser o homem é outra. Com certeza. Ter sêmen como homem é outra. Anjo não tem sêmen. Anjo não se casa. Anjo não se dá em casamento. Né? E aí vem... É muito perigoso aqui, porque agora a gente poderia ir para o outro lado, mas eu vou parar por aqui, só para os irmãos entenderem. Tem uma escola de BH, de pastores, que estão dando nome a anjos. E eles dizem que cada ministro tem um anjo que trabalha com ele. E eu já vi, eu não estou dizendo algo que eu ouvi, eu já vi pastores ministrar libertação e chamar anjo. Por exemplo, Baruque, vem cá. Não sei o que lá, vem cá e fazer eles trabalhar ali. O senhor já viu isso? Já vi. Heresia, satanismo. Um dia eu fui na igreja, não sei se o pastor começou a falar pro o anjo Gabriel descer para curar a pessoa lá embaixo. Lá. Então, eles começam... Agora, até que chamar de Gabriel e Miguel é bíblico, né? Mas qualquer outro nome você não tem na Bíblia. E aí, a mística do livro de Enoque que acredita que daí tem os 200. Eu estudei Enoque, né? Existem os 200 anjos lá, existem os 4 poderosos, e todos eles têm nomes. Outra questão, quando a Bíblia diz os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens, os anjos são filhos de Deus ou são criaturas de Deus? Que nem o irmão Tiago está dizendo aí. É outra pergunta que eu faço para vocês. Anjo é criatura ou é filho? Nós só somos filhos de Deus. E veja que a paternidade só veio no Novo Testamento. Exatamente, por causa de Jesus, né? A ideia do Antigo Testamento seria uma geração separada que era tida como filha de Deus, filhos de Deus. Mas anjo não é filho, anjo é criatura. Como o homem é criatura e o homem só passa a ser filho a partir do Calvário, quando ele aceita Jesus. A filiação ainda é por adoção. Adoção, nós temos o irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Cristo. Nós fomos enxertados na videira. Aí é outra questão. Então veja, anjo é criatura. Anjo não é chamado por Deus de filho.
E no Antigo Testamento, a paternidade ela é quebrada entre Israel. A gente está falando de um período anti-lei, antes de Abraão. Mas veja que a paternidade ela não existe no Antigo Testamento. Existe reverência ao nome de Deus e a Deus. Isso é muita heresia que muita gente está acreditando. E eu vou dizer, fábulas. Muita fábula. Porque filho de Deus é aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se chamarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Entenda que Hebreus aí está dizendo que eles são espíritos ministradores que trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Bem que você falou que ia falar de Enoque, ia dar o que falar, né? Ia polemizar. Aí olha só. Jó capítulo 1, verso 6. Vindo os filhos de Deus, veio também Satanás, os anjos, né? E Jó capítulo 1, verso 6. Agora, irmão Alexandre Pacheco. Primeiro, o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. Já começa por aí. E o livro de Jó tem o hebraico mais complicado de sua interpretação. Mais complicado. Então a gente precisa entender que Deus não trata anjo como filho. Anjo é criatura. Isso anjo eu tô falando. É criatura. Olha aí. Anjo é criatura. Filho de Deus é quem recebe Jesus como Salvador. Anjo não tem sêmen. Anjo não tem corpo semelhante ao homem para gerar. Então eu vou repetir para nós concluir aqui, que foi longe demais, né? Mas é bom que os irmãos estudem sobre esse assunto. É bom. Por quê? Traz um conhecimento, né? Agora, só para a gente concluir. Existe uma casta de demônio, pastor, que usa do homem para manifestar o desejo de Satanás. E aí é aqui que é a cartada. Esses demônios, eles agem desde a queda humana, mas eles ganham uma proporção do que nós estamos vivendo agora em Gênesis capítulo 11, Babel. Então, todo o sistema babilônico é o que está impregnado na civilização. A cultura babilônica, a mística babilônica, as crenças babilônicas, está tudo é baseado em Gênesis 11. Então, existe uma casta de demônio que trabalha entre as religiões, existe uma casta de demônio, né, que na minha visão são os principados, trabalham só sobre política desde Gênesis 6. A política ela é totalmente manipulada e dominada por demônios. Por quê? Porque existe aí a possessão, daí sim, possessão. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está se cumprindo. Desperta-nos, Senhor, a te buscar e a viver uma vida conforme a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e que nós devemos prosseguir caminhando, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deixando de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela não nos deixa enganados, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça sobre nós. Manifesta o teu poder sobre nós. Manifesta, Senhor, milagres sobre a nossa vida e a nossa casa. E que possamos permanecer firmes na tua presença até o glorioso dia de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Abençoa o pastor Rodrigo, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória Amém, a Deus. Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Amém, meus queridos.
Pastor Carlos, então vamos lá então? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam... Amém.